Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre tipos de forças que aparecem na dinâmica e mais especificamente nós vamos falar sobre a força normal de compressão. Então, a força normal de compressão é a força de contato, então é uma força de contato que está relacionada à compressão entre duas superfícies. Então imagine os seguintes exemplos aqui. Eu tenho um taco de golfe que ele vem com velocidade alta aqui, se movimentando e bate numa bolinha que estava parada. Então conforme o taco bate na bolinha e vai se movimentando, pela inércia a bolinha tende a ficar parada. Só que o taco continua se movimentando, então ele vai deformando a bolinha até que ele coloque a bolinha de golfe em movimento. O fato é que enquanto eles estão encostados, existe contato entre eles, compressão mútua entre eles. Então essa força que eles trocam entre si, que o taco empurra a bolinha e que por ação e reação a bolinha empurra o taco, essa é chamada força normal de compressão. Da mesma maneira, se um jogador de tênis arremessa uma bolinha de tênis para cima e ele vem com a raquete dele se movendo rapidamente para cá, a bolinha vai ser praticamente esmagada pela raquete. Então a bolinha pela inércia tende a parar, continuar do jeito que ela está lá. E a hora que a raquete vem e bate na bolinha, ela vai comprimir a bolinha, empurrando a bolinha, obrigando a bolinha de tênis a entrar em movimento. Então, pelas fotos aqui, você pode ver como a raquete está comprimindo a bolinha de tênis. Aqui fica bem claro isso, né? As cordas da raquete estão empurrando a bolinha, que tende pela inércia a ficar parada, e a bolinha, por sua vez, aplica uma força pelo princípio de ação e reação. Ela aplica, então a raquete aplica uma força na bolinha e a bolinha aplica uma força na raquete. Então, essa força que eu estou desenhando aqui, né, o taco empurra a bolinha com essa força que eu vou chamar de Fn e a bolinha empurra o taco com uma força menos Fn. Essas duas forças são para ação e reação, elas estão aplicadas em corpos diferentes. O taco aplicou a força na bolinha, a bolinha aplicou a força no taco. Elas têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. É isso que esse sinal de menos está dizendo. E da mesma forma vai acontecer lá no caso da raquete batendo na bolinha. A raquete empurrou a bolinha com Fn e a bolinha empurrou a raquete com menos Fn. Forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, é isso que esse menos diz. Essa força se chama força, ela se chama força de compressão, porque é uma força que se origina enquanto os corpos estão se comprimindo. É uma força de contato, então, tão logo o contato deixe de existir, imediatamente a força também deixa de existir. Então, é uma força de contato. É um contato em que existe compressão, por isso que chama força de compressão. E por que ela se chama força normal? Então, como nós já vimos em outras ocasiões, ela recebe o nome normal porque ela é perpendicular às superfícies em que existe o contato, as superfícies em contato. Então, as superfícies em contato são essas aqui. Então, o taco empurra a bolinha com uma força que faz um ângulo de 90 graus aqui, ela é perpendicular à superfície em contato, e a bolinha empurra o taco também com uma força que faz 90 graus perpendicular à superfície de contato, e da mesma forma aqui no caso da raquete com a bolinha de tênis. Então, reforçando, a força, qualquer força de contato, inclusive essa, ela deixa de existir imediatamente quando o contato é desfeito. Isso é uma força de contato. Bem, vamos ver alguns exemplos aí de
força normal, onde a força normal vai aparecer nos exercícios? Alguns, obviamente não todos. Então imagina que eu tenho uma bola que se movimenta, né, vem com velocidade v em direção a uma parede, perpendicularmente, então a direção do movimento, imagina que essa bola não tivesse força da gravidade para puxar a bola para baixo. Então imagina que a bola vem voando, não tem força da gravidade e ela, pela inércia, tenderia a se mover do mesmo jeito que ela está, em movimento retilíneo e uniforme. Isso aqui a primeira lei de Newton dizia. Suponha que não tem força da gravidade, não tem ninguém aqui. Então a bola está flutuando, voando no espaço e vai atingir a parede. Então, pela primeira lei da inércia, a tendência dela seria continuar se movimentando com a mesma velocidade, com a mesma direção, mesmo módulo, mesma rapidez, né? O mesmo sentido. Só que aí ela atinge a parede, ela estava se movimentando perpendicularmente à parede, ela atinge a parede. Então, o que ela faz? Ela vai empurrar a parede com uma força Fn e a parede vai, pelo princípio de ação e reação, empurrar de volta a bola com uma força menos Fn, que tem a mesma intensidade representada aqui por Fn, a mesma direção, o sentido contrário é isso que esse sinal de menos fala. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente desenhar o que nós já conhecemos, o diagrama de corpo livre, DCL, diagrama de corpo livre. Então, o que é o diagrama de corpo livre? É quando eu desenho os corpos que estão em contato, só que eu desenho separadamente para eu poder estudar e aplicar depois a segunda lei de Newton e estudar o que acontece eventualmente com cada um deles. Mas o fato é, fazendo o diagrama de corpo livre, o que eu estou vendo? Que a bola, então esse aqui, esta força e esta força, elas são um par, ação e reação. Então a bola empurrou a parede da esquerda para a direita, né, na direção horizontal da esquerda para a direita com Fn, e a parede empurrou a bola pela terceira lei de Newton com uma força que tem mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, é isso que esse sinal de menos quer dizer aqui. Então, durante o contato, a bola comprime a parede e ela empurra a parede com uma força de intensidade Fn. E pela ação e reação, durante o contato, a parede também comprime a bola com uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Vamos ver outro exemplo em que vai também aparecer a força normal de compressão. Então, imagine um bloco que está em repouso num plano horizontal na superfície da Terra. Então, para começar, o bloco está imerso no campo gravitacional criado pela Terra. Por isso, ele vai receber uma força gravitacional, ele vai ser atraído com a força peso. Então, o bloco tem peso, ele vai ser atraído em direção à Terra com uma força P com setinha em cima vetor, ou com uma força de intensidade P. Pelo fato desse bloco estar sendo atraído, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer cair em direção à Terra. E aí, o que ele vai fazer? Automaticamente, conforme ele vai querer cair, ele vai empurrar esta superfície, esse plano horizontal com o qual ele está em contato. Então, quando ele empurrar essa superfície, ele vai empurrar essa superfície aplicando nela uma força normal de compressão. Ele vai comprimir essa superfície aplicando uma força que tem intensidade Fn e, pela terceira lei de Newton, esta superfície vai também comprimir o corpo, aplicando nesse corpo uma força que tem também intensidade Fn. Então, pela terceira lei de Newton, pelo princípio de ação e reação, o corpo, quando ele quiser cair, porque lembra, ele foi puxado pela Terra. Então, quando ele quiser cair, ele vai empurrar o apoio, né? Vai empurrar esse plano horizontal e o plano horizontal vai empurrar o corpo. Então, a gente colocou aqui que o plano horizontal empurra o corpo com uma força Fn e o corpo empurra o plano horizontal com uma força menos Fn. E ambas elas, obviamente, como são par, ação e reação, têm mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários. Mas é uma força de compressão, porque os corpos estão se comprimindo mutuamente.
Se eu quisesse olhar essa situação de uma maneira um pouco mais completa, né, eu olharia lá, então tem a Terra, que criou seu campo gravitacional, e aí eu vim e coloquei esse corpo aqui no campo gravitacional da Terra. Então, nesse momento, a Terra atrai esse corpo com uma força gravitacional ou com a força peso, e o corpo reage, né? O princípio de ação e reação diz que se a Terra puxou o corpo, então o corpo vai puxar a Terra com uma força que tem mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Se eu chamei essa de P, essa vai ser menos P, ou aqui eu só estou indicando o módulo, e aqui eu só escrevi do lado porque aqui ficou meio difícil de enxergar. E aí o que acontece? Como eu disse, o bloco vai querer cair. Esquece nesse caso que tivesse o plano horizontal, imagina que o corpo tivesse aqui encostado na Terra. Então isso que eu estou desenhando é o diagrama de corpo livre. O que é isso? É quando eu desenho os corpos separados, mas imagine que eles estavam em contato. Então eu coloquei lá o corpo no campo gravitacional da Terra, ele foi puxado, então ele vai querer cair, o que ele faz? Ele vai automaticamente empurrar a superfície da Terra para baixo. E a hora que ele empurrar a superfície da Terra para baixo, a superfície da Terra empurra ele de volta para cima. Então, se a Terra aplicou nele uma força Fn, ele aplica na Terra uma força menos Fn. As duas têm mesma intensidade Fn, mesma direção e sentidos opostos. Então, perceba que estas forças e estas aqui, que eu desenhei separado aqui, elas são um par ação e reação. Da mesma maneira que essas forças, essa força e essa força, elas são um par ação e reação. Onde está o outro par ação e reação? É a força que a Terra aplicou no corpo e que o corpo aplicou na Terra, que eu desenhei separado aqui. Nesse caso, eu só desenhei um elemento do par ação e reação, que foi esse cara aqui, ó, tá? Mas o fato é, o primeiro par ação e reação, a Terra puxa o corpo e o corpo puxa a Terra, com força de intensidade P, é a força gravitacional, a força peso. Aí o corpo vai querer cair, só que ele vai estar apoiado, então ele empurra o chão com uma força Fn e o chão empurra ele de volta com uma força Fn. Esse é o outro par ação e reação. E nesse exemplo aqui, nesse desenho aqui, esse é o outro par ação e reação. Bom, pessoal, esses são apenas alguns exemplos em que nós vamos ter que lidar com a força normal de compressão, mas se você olhar lá no meu livro, você vai ver nos exercícios resolvidos muitos e muitos outros exemplos, e também nas próximas aulas, onde nós vamos estudar outras forças, a força normal também pode acabar aparecendo. Então é isso, espero que você tenha gostado, encontro você no próximo vídeo, um abraço e até lá!